E aí, hoje a gente vai dar uma olhada numa startup brasileira que tem uma meta, olha, bem ousada. Dar uma chacoalhada na profissão de chaveiro, uma profissão que existe há séculos, né? Pensa aí, quem é que nunca passou por aquele desespero de chegar em casa e cadê a chave? Ficou trancado para fora? É uma sensação horrível, um perrengue que quase todo mundo conhece e que mostra uma necessidade que precisa ser resolvida para ontem. E se esse momento de pura frustração fosse, na verdade, uma oportunidade? Pois é exatamente essa a filosofia por trás da Mustache Chaveiros. Eles pegam esse problema e transformam em uma chance, como o próprio lema deles já diz. Beleza, então vamos entender isso melhor. O protagonista dessa história toda é o chaveiro, que a empresa até chama de herói invisível. E olha, esse herói tem um dilema e tanto para resolver no mundo de hoje. E o que está em jogo aqui não é pouca coisa não. É um mercado, gente, gigantesco. Segundo os próprios dados que a empresa apresenta, a gente está falando de um mercado que movimenta mais de 55 bilhões de reais por ano, só no Brasil. É um número que faz a gente parar para pensar, né? E o mais interessante é como eles enxergam o problema, sabe? O chaveiro, que é um profissional super importante, essencial, ele ficou meio que esquecido pela tecnologia, deixado de lado na economia digital. Então, o X da questão é esse. Existe uma área com uma demanda enorme, todo santo dia tem gente precisando de chaveiro, mas é um mercado todo fragmentado, informal, falta aquela ponte, sabe? Aquela estrutura moderna para conectar quem está com o problema a quem tem a solução. E é aí que entra a proposta deles. A solução seria um ecossistema totalmente novo, pensado justamente para destravar, literalmente, o potencial dessa profissão. A empresa, que foi fundada pelo César Renato da Silva, já chega se posicionando de um jeito bem direto, bem ousado. É uma declaração de missão que deixa claro qual é o foco deles desde o comecinho. Mas eles fazem questão de dizer que não são só mais um aplicativo. A ideia central é um tal de ecossistema de confiança. É uma rede para profissionalizar a galera do setor, que eles comparam a uma guilda moderna. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Vamos ver como essa tal metodologia se aplica no dia a dia, tanto para um lado quanto para o outro. Basicamente, o valor aqui tem dois lados. Para os chaveiros, a plataforma dá as ferramentas que eles precisam para fazer o negócio crescer. Já para quem precisa do serviço, a promessa é segurança, agilidade e um profissional qualificado. A ideia é que um lado ajude o outro, criando um ciclo em que todo mundo sai ganhando. E o que sustenta tudo isso, claro, é a tecnologia. A gente está falando de geolocalização para achar o chaveiro mais perto, pedidos que chegam automáticos, comunicação fácil por WhatsApp e um painel central para administrar tudo. É uma modernização completa da operação do chaveiro. E tem uma frase do livro deles que eu achei fantástica que resume bem a filosofia. A tecnologia é apenas o cavalo, o chaveiro é o cavaleiro. Ou seja, a tecnologia é a ferramenta, né? Ela está ali para ajudar, para potencializar a habilidade do profissional, não para tomar o lugar dele. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo no modelo de negócio. Porque, fuçando nos documentos da empresa, a gente encontra uns detalhes bem interessantes sobre como essa rede toda é montada. Aí fica a pergunta, né? Quanto custa para entrar nessa guilda moderna? E a resposta, pelo que parece, não é uma só. Depende muito do papel da pessoa dentro dessa rede. Olha só que curioso. Comparando dois contratos, a gente vê uma estrutura com dois níveis. De um lado, um gestor de núcleo que paga uma taxa de mais de R$ 6.000 por ano. Do outro, um chaveiro da rede paga só R$ 75 no ano. A diferença é gritante, né? O que sugere que as responsabilidades também são bem diferentes. E tem mais um detalhe, e esse é bem intrigante. Vários documentos legais importantes, tanto da empresa quanto de membros, estão com a data lá na frente, em 2025. Isso, no mínimo, levanta umas perguntas, né? Sobre o planejamento e sobre como a parte legal está sendo organizada enquanto a operação já está rolando. É um ponto que deixa a gente curioso. Mas ok, voltando para a visão geral da coisa. Além de apagar o incêndio do dia a dia, de abrir uma porta aqui e outra ali, qual é o grande plano da Mustache Chaveiros para o futuro dessa profissão? E os planos, olha, são bem ambiciosos e todos ligados à tecnologia. Eles querem entrar de cabeça na instalação de fechaduras inteligentes, automação, controle de acesso, até oferecer cursos de segurança. É basicamente transformar o chaveiro tradicional num especialista em segurança moderno. No fim das contas, o legado que eles querem deixar é algo ainda mais profundo. Como eles mesmos dizem no livro, o objetivo final é transformar o medo em cooperação. É pegar aquele sentimento ruim de ficar trancado e transformar em algo positivo, em ajuda. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final, para a gente pensar um pouco. Será que esse modelo, que junta tecnologia e colaboração,
pode ser o futuro também para outras profissões? Para aqueles profissionais que, assim como o chaveiro, acabaram ficando meio de lado na corrida digital? Fica aí a reflexão.